Imagine só, 4 anos bancando os estudos da irmã mais nova, mais 2 anos pagando o apartamento dela e então, uma semana antes do casamento, um pedido absurdo. Por favor, não venha à minha boda. O noivo não gostou dela e só a família dele estaria presente. Kate engoliu o orgulho em silêncio, mas a vida, como sempre, deu o troco. Boa tarde, queridos ouvintes. Toda família guarda seus segredos, suas alegrias e suas dores. Hoje vou contar uma história que vai fazer você repensar o valor dos laços que realmente importam. Naquele jantar, o silêncio era cortante. Kate havia acabado de fazer um comentário leve para o futuro cunhado, algo que deveria ser uma brincadeira inofensiva, mas que soou como uma bomba. Todos os olhos se voltaram para ela, carregados de reprovação. Não era nem piada, na verdade, apenas um desejo sincero de que a irmã fosse feliz no casamento. Ela mesma já havia se queimado uma vez, casando-se às pressas com um homem errado, e não queria que a irmã repetisse seu erro. Por isso disfarçou sua preocupação em tom de gracejo, prometendo vigiarmos o casal de perto. Mas algo saiu errado. As sobrancelhas se franziram, os lábios se apertaram. Obrigado, Kate cortou a irmã, com um sorriso forçado para os futuros sogros. Não liguem para ela, nunca soube fazer piada. A humilhação foi instantânea. Suas palavras não foram apenas ignoradas, foram pisoteadas. E o pior, o noivo não lhe agradava nem um pouco. Como poderia? Afinal, quem pagou a conta daquele restaurante caro? Ela, a irmã mais velha, enquanto o tal futuro marido se comportava como se tivesse bancado tudo do próprio bolso. Um tipo insuportável. Mais tarde, quando ficaram a sós, Kate tentou alertar a irmã com todo cuidado. Talvez você devesse esperar um pouco. Não tenho certeza se ele é o homem certo para você. A resposta foi um ataque? Ou será que é inveja? Não esperava isso de você. Eu o amo, ele me ama, e será um ótimo marido. Kate levantou as mãos em sinal de rendição. Claro que espero que dê certo. Só peço que você observe melhor, sem pressa. Mas a irmã cruzou os braços, teimosa. Eu não sou você. Não preciso de tempo para saber o que quero. Você é que analisa tudo com lupa. E veja no que deu seu primeiro casamento. Era verdade. Kate havia se casado jovens, cega pela ilusão, e em poucos meses descobriu que o homem com quem dividia a vida era uma fraude. Demasiados vícios, demasiadas mentiras. Quando a máscara caiu, ela não perdeu tempo, pediu o divórcio e seguiu em frente. Faça como achar melhor. Apoiarei sua decisão, disse, saindo em silêncio. As palavras da irmã doíram, mas não a ponto de abalar sua convicção. Aquele homem não prestava. Se a irmã insistisse em se casar, Kate a apoiaria não por obrigação, mas por amor. Afinal, ela criará como uma filha, não como irmã. Os pais, embora presentes, sempre estiveram muito ocupados para dar a atenção que a caçula merecia. Coube a Kate preencher essa lacuna, oferecendo o carinho e a segurança que nenhum dinheiro poderia comprar. Mesmo depois de adulta, mesmo com seus próprios problemas, ela nunca abandonou a irmã. No segundo casamento, este sim, um acerto. Continuou bancando os estudos da irmã por mais 4 anos, não porque fosse obrigada, mas porque queria que ela tivesse um futuro sólido. Quando a irmã se formou, Kate insistiu em comprar um apartamento para ela e ainda arcou com as prestações por 2 anos, economizando cada centavo. Não era questão de dinheiro, mas de amor. Sua irmã, porém, não enxergava as pessoas como ela. Você não sabe avaliar ninguém, a irmã já havia dito uma vez. Enganava-se. O segundo marido de Kate era um presente do destino, compreensivo, generoso, sempre ao seu lado, mesmo sabendo que cada real extra ia parar nas mãos da cunhada. Ele até ajudava, tratando a irmã de Kate como se fosse sua própria família. Mas a irmã não queria ouvir conselhos. Kate só interferia quando pediam, como na escolha do vestido ou do cardápio do casamento. Sobre o noivo, porém, preferiu calar. Até que uma semana antes da data, a irmã apareceu com o rosto pálido, os olhos baixos. Não posso te convidar, murmurou, como se as palavras doessem. Ele não quer você lá. Kate sentiu o chão abrir sob seus pés. Mas por quê? Conseguiu perguntar, a voz falhando. Por causa daquela piada. Ele se ofendeu. Desculpe, mas é a decisão dele. E antes que Kate pudesse reagir, a irmã já se levantava, agarrando a maçaneta com força. Não venha, por favor, pediu, fechando a porta atrás de si com um clique suave. O marido de Kate não disse nada. Apenas estendeu a mão sobre a mesa, oferecendo apoio em silêncio. Ela olhou para ele, atordoada, como se acordasse de um pesadelo. É o direito dela, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Forçou um sorriso, mas os olhos permaneciam vazios. Naquele dia, eles deveriam estar celebrando.
Em vez disso, escolheram um restaurante, tentando afogar a decepção em boa comida e música ao vivo. Foi então que o marido surpreendeu Kate com uma passagem aérea. O que é isso? Ela perguntou, confusa. Isso é o que você merece. Há quanto tempo não tira férias? Sua irmã agora tem seu próprio lar, suas próprias responsabilidades. Chegou a hora de você viver por você. E assim, sem avisar ninguém além dos pais e do chefe, eles embarcaram para um paraíso à beira-mar. Passaram um mês em um hotel de luxo, com vistas de tirar o fôlego e um serviço impecável. Foi como reviver a lua de mel, só que melhor, porque dessa vez, Kate finalmente entendia que merecia ser feliz. A irmã, ela recebeu seu presente de casamento, um envelope com dinheiro entregue em silêncio. E mais tarde, as fotos e vídeos prometidos. Mas Kate não precisava deles para saber que no fundo, havia feito tudo certo. Porque amor de verdade não se mede por convites ou agradecimentos, mas pelas escolhas que fazemos, mesmo quando doem. E ela escolheu finalmente colocar-se em primeiro lugar. Um mês de pura magia. Caminharam de mãos dadas sob o sol escaldante, beijaram-se como se o tempo não existisse. Dançaram ao som de um violinista de rua, alimentando um ao outro com caramelos derretidos, nadaram sob um céu estrelado como se fossem os únicos seres no mundo. Voltaram transformados, leves, radiantes, com a certeza inabalável de que aquilo não era um sonho passageiro, mas o começo de uma vida que escolheram viver sem medos. E então, como um balde de água gelada, a realidade bateu à porta. Nina chegou com os olhos inchados, o rímel borrado em trilhas negras pelas bochechas, e nem sequer esperou ser convidada a entrar. Como você pôde simplesmente ir embora? Atirou, jogando o convite amassado aos pés de Kate. Você nos abandonou. O dedo trêmulo apontava para a irmã, como se Kate fosse a única culpada por todos os desastres do universo. Eu precisava da sua permissão, respondeu Kate com um sorriso tão sereno que doía. Não era ironia, era a calma de quem finalmente entenderá que algumas batalhas não valem a pena. Não é só isso, gritou Nina, as palavras saindo atropeladas. Você gastou o dinheiro que deveria ter dado de presente para a gente. Como faz uma coisa dessas com a própria família? Kate não se moveu. Não interrompeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem observa uma tempestade passar. Você tinha razão, disse, quando Nina finalmente parou para respirar. Ele não é o homem que eu achava que era. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele me humilhou na própria festa, confessou Nina, a voz quebrando. Gritou comigo na frente de todo mundo. E a mãe dele, ela foi à minha casa, fez um escândalo enquanto eu estava no trabalho. Quando cheguei, ele me bateu. As palavras saíram em soluços, entrecortadas por uma vergonha que parecia sufocá-la. E o pior é que eu deixei, porque achei que merecia. Kate não se comoveu com o drama. Não porque não sentisse, mas porque já havia chorado demais por essa irmã. E o que você quer que eu faça agora? Perguntou com uma tranquilidade que deixaria qualquer um desconcertado. Nina a encarou boquiaberta, como se a pergunta fosse absurda. Que pergunta é essa? Você é minha irmã mais velha. Tem que me ajudar. Com o divórcio, com a saída dele da minha casa, tem que fazer algo. Por que eu? Por que quem mais vai fazer? Explodiu Nina, como se a resposta fosse óbvia. Kate levantou-se devagar, os passos medidos, como se cada movimento fosse uma lição. Nossos pais, por exemplo. Eles existem, caso você tenha esquecido. Parou diante da irmã, tão perto que Nina pôde ver o brilho frio em seus olhos. Eu sou apenas sua irmã. A mesma irmã que, segundo você, não merecia nem estar no seu casamento. A mesma que, durante anos, resolveu seus problemas como se fossem meus. Mas sabe, Nina? Eu escolhi parar, porque amar não é sinônimo de se anular. E você? Você escolheu um homem que te tratou como lixo em menos de um mês. Essa escolha foi sua. Nina recuou como se tivesse levado um tapa. Você é cruel. Não, corrigiu Kate sem elevar a voz. Sou honesta. E pela primeira vez, sou honesta comigo mesma. A porta bateu com tanta força que os quadros tremeram nas paredes. Quando o eco do golpe se dissipou, Kate voltou a sentar-se no sofá. Seu marido deslizou para perto, a mão apoiada em seu ombro. Não foi duro demais, murmurou, como se temesse que a resposta fosse sim. Ela balançou a cabeça, os lábios curvando-se em um sorriso que não era de vitória, mas de paz. Foi exatamente o necessário. Ela precisa aprender que a vida não é um contínuo pedido de socorro, é uma sequência de consequências. E eu? Seus dedos entrelaçaram-se aos dele. Eu tenho coisas muito mais importantes em que focar agora. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Como? Quero ser mãe, disse ela, simples assim. Quero cuidar do nosso filho, da nossa família.
O coração dele parece que pulou no peito. Você está quase certa, confirmou Kate, pressionando a mão dele contra seu ventre. Mas primeiro, uma visita ao médico. E não, suas dramas não são prioridade agora, Nina. Porque algumas pontes queimam por um motivo. E algumas escolhas, como a de não mais alimentar ciclos de dependência, são o tipo de amor mais puro que existe. Nina nunca perdoaria por isso. Não de imediato. Os pais, é claro, interviriam, livrando a filha caçula do peso de um casamento podre. Mas isso não mudaria o fato de que, para Nina, Kate havia traído o papel de salvadora. Ela esperaria durante anos que a irmã desse o primeiro passo, que pedisse desculpas, que voltasse a ser a muleta emocional que sempre fora. Só quando anos depois as encontrasse por acaso na rua, Kate com uma criança no colo, sorrindo para algo que só ela via, é que Nina entenderia. Que não era sobre perdão, era sobre crescimento. E que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que sabe dizer chega. Kate a perdoaria quando esse dia chegasse. Não porque Nina merecesse, mas porque ela, Kate, já não precisava mais carregar esse peso. E a vida, afinal, segue. Sempre.